Olha, a gente vai falar sobre câncer de pulmão. E quem está aqui no estúdio para falar com a gente, aqui no estúdio do Balanço Geral, é o Dr. Lucas Santana, que vai, claro, esclarecer nossas dúvidas. Primeiramente, boa tarde, obrigado por ter vindo aqui, viu? É o seguinte, doutor, o câncer de pulmão só pode ser diagnosticado, por exemplo, em fumantes? Como é que funciona essa questão do diagnóstico dessa patologia? Então, assim, a gente sabe que o principal causador de câncer de pulmão no mundo é o tabagismo. Então, cerca de 80% a 90% dos casos são relacionados com o uso do cigarro. Mas existem aqueles 10%, 20% que são de pessoas que não fumam. E a gente tem outros fatores que também podem levar a câncer de pulmão. Então, a gente sabe, por exemplo, que existem algumas exposições, por exemplo, à poluição do ar. Então, isso também pode causar câncer de pulmão. Pessoas que trabalham com asbesto, que é um tipo de fibra, que também pode causar câncer de pulmão. E tem aquele câncer que a gente chama de esporádico, que a gente não sabe qual que foi a etiologia, qual que foi o motivo. A pessoa teve uma mutação na célula do pulmão e aquilo desenvolveu um tumor. Mas, com certeza, o tabagismo é, sem dúvida, o principal fator causador de câncer de pulmão. Existe uma situação muito falada no dia a dia de que quem cheira a fumaça do cigarro tem sintomas piores de quem fuma. Isso não é verdade, né? Ou também pode prejudicar na questão do câncer de pulmão? Então, assim, isso é o tabagismo passivo. É o passivo. A gente sabe que ele também tem um malefício à saúde, mas é menor do que o tabagista ativo, né? Isso também aumenta o risco de câncer de pulmão, aumenta o risco de outras doenças pulmonares, como enfisema pulmonar, a chance de infecções, mas com certeza o tabagista ativo tem uma chance muito maior de desenvolver essas doenças. Agora, o cidadão, ele não foi ao médico, ou talvez não goste de ir ao médico, que a gente sabe que tem gente que não gosta, porque ir ao médico é sinônimo de receber notícia ruim. Tem muita gente que tem isso. Mas o cidadão está lá e sente algo. Qual é o sintoma característico, por exemplo, de quem pode ser diagnosticado com câncer de pulmão? Tem algum sintoma característico ou não? O câncer de pulmão ele tem uma particularidade que, na maioria das vezes, ele não dá muitos sintomas nas fases iniciais. Certo. Então, muitas vezes o diagnóstico é muito tardio, quando o paciente já tem uma doença que a gente chama de metastática. Então, mais da metade dos casos que a gente diagnostica são em estágios muito avançados. Mas para aquelas pessoas que dão a sorte, entre aspas, de conseguir diagnosticar em estágio mais inicial, os principais sintomas são tosse, dor no peito, pode ter um pouquinho de tosse também com sangue, falta de ar. Esses são os principais sintomas. O problema é que esses sintomas também são de outras doenças benignas. Certo. Pneumonia, gripe. Por isso, ir ao médico é primordial, exatamente. Né? Quando esses sintomas eles se estendem durante muito tempo, acho que tem que servir de alerta para procurar ajuda. Perfeito. Doutor, aquela aguinha agora, porque nós vamos aí usar esse teu conhecimento para esclarecer muitas dúvidas que vão chegar aí daqui a pouco pelo WhatsApp. Fique à vontade com a gente aqui, tá? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Já estamos de volta com o Balanço Geral. Você mandou pergunta sobre câncer de pulmão para o nosso WhatsApp? Então fique ligado porque o Dr. Lucas Santana já está de volta com a gente no estúdio para responder as dúvidas. Quase deu um tilt na máquina do WhatsApp de tanta pergunta que está chegando. Vamos a elas então? Vamos dar uma olhada juntos aqui, ó. A Maria Nelly está aqui. Minha mãe fuma desde os 9 anos e hoje não sente muito o gosto da comida e a pele dela não dá para encostar, é toda delicada. Tem a ver com cigarro? Vamos lá, Maria, realmente o tabagismo ele afeta a questão do paladar. Então, isso com certeza está influenciou o paladar dela, mas a respeito da pele, nem tanto, tá? Não é culpa só do tabagismo. Tá? Tem todo um outro contexto que pode proporcionar essa situação. Pessoas mais brancas que tomaram muito sol, têm a pele mais ressecada, e mais idosos têm a pele mais frágil. Vamos lá então, tem outra. A Sandra, estou com uma tosse já faz 6 meses, já tomei xarope e não adiantou. Qual especialista devo procurar? Então, primeira coisa, Sandra, qualquer sintoma que dure durante muito tempo, semanas ou meses, deve-se procurar realmente um especialista. E o ideal pode ser um clínico geral ou então um pneumologista para investigar esse quadro de tosse. Tá? Perfeito. A Rose Machado. Minha mãe era fumante e morreu aos 72 anos com câncer de pulmão. Nós, filhos, podemos desenvolver câncer também ou só se fumarmos? Então, vamos lá, Rose. Igual eu falei, o tabagismo é o principal fator relacionado ao câncer de pulmão, mas não é o único.
tem aqueles 10, 20% de pacientes que nunca fumaram e que vão desenvolver o câncer. Além disso, pessoas que tiveram algum familiar de primeiro grau com câncer de pulmão, só pelo fato de ter o familiar, já tem um risco um pouquinho mais aumentado de desenvolver câncer de pulmão também. Então, não é só o tabagismo, tá? Certo. A Cleusa Rosa gostaria de saber se a sarcoidose pulmonar é um tipo de câncer? Então, Cleusa, sarcoidose pulmonar não é um tipo de câncer. Isso é uma doença autoimune, então, que o corpo se ataca, uma doença autoimune inflamatória e que um dos locais que ataca é o pulmão. É um dos diagnósticos diferenciais de câncer de pulmão. Então, você vai ver no raio-x, na tomografia, vai ter um nódulozinho no pulmão, você vai investigar. Às vezes é sarcoidose, mas pode ser câncer, mas não é um câncer de pulmão, não. Tá certo. César Augusto, tem algum risco para quem trabalhou em indústrias sem proteção respiratória? Não, além do cigarro, outros fatores que eu falei, exposição a alguns agentes industriais também pode aumentar o risco de câncer de pulmão. Mas aí depende, são alguns fatores muito específicos. Níquel, por exemplo, cádmio, pode aumentar um pouquinho o câncer de pulmão. Então depende da indústria que a pessoa trabalhou e qual o risco ocupacional que ela teve. Tá certo. Agora, doutor, a questão de orientação, por exemplo, para o cidadão evitar aí de ter aí um câncer de pulmão, um trabalho de prevenção, qual que seria? Então a gente tem principalmente disparado cessar o tabagismo. Então é a principal medida, sem sombra de dúvidas. Para aquelas pessoas que fumam ou que pararam há pouco tempo, a gente tem indicação hoje de fazer um exame de rotina anual, tomografias. A partir de 55 anos, faz uma tomografia uma vez por ano para investigar. Isso perceberam que a gente diagnostica o câncer de pulmão mais cedo dessa forma. Certo. Então, hoje são essas duas principais formas: evitar o tabagismo e, para aqueles que fumam, uma carga um pouquinho mais elevada, aí a gente tem, a partir de 55 anos, uma tomografia anual para tentar diagnosticar mais cedo. Agora, para a gente terminar essa parte aqui das perguntas, eu vou fazer mais uma rapidinho que me veio à mente agora, que é a questão do narguilé. Ele tem aí um risco maior do que o próprio cigarro de colocar o cidadão numa situação como uma pessoa que tem câncer de pulmão? Não é um risco maior do que o cigarro. Ele tem uma série de complicações, então várias doenças pulmonares. Não dá tão claro a relação dele com o câncer de pulmão, porque é algo muito menos estudado. Certo. Mas tudo indica que sim, que aumenta um pouco a chance de ter câncer de pulmão, mas menor do que o tabagismo normal que a gente já conhece. Tá certo, então. Daqui a pouco o doutor volta para falar mais sobre esse assunto de suma importância. Não volta mais, né? Não volta mais, olha aí, ó, tá certo. Doutor, a produção está aqui, só no ouvido. Doutor Lucas, muito obrigado pela participação, por estar aqui esclarecendo todas essas dúvidas dos nossos telespectadores. Uma boa tarde para ti. Boa tarde. Valeu.